a gente está falando sobre inteligência emocional, né? Como isso afeta os nossos relacionamentos e o nosso dia a dia. E você, aí super expert, cheia de background, de conteúdo aí para oferecer, eu queria saber de você. O que é inteligência emocional para você? Falando de uma forma geral, a gente ter a capacidade de entender o que a gente está sentindo, de dar nome para o que a gente sente e fazer uma gestão disso. E além disso, eu consegui também perceber a emoção do outro, o que o outro está sentindo no nível empático e o que eu faço com isso, como é que eu lido com a emoção do outro. Legal, são estágios, né? Essa autocompreensão para depois vocês se relacionarem, não o contrário, que eu acho que é o que a gente acaba fazendo se a gente não tem esse autocontrole. Sim. E você acha que tem um mito, né? Um conhecimento aí comum não dito, que é que a razão é melhor que a emoção. O que você acha disso? Você vê até no ambiente empresarial, no dia a dia. Você acha que uma coisa oposta à outra, a razão realmente é melhor que a emoção? Na verdade, é uma grande ilusão achar que você realmente é racional. Né? Tem gente que fala, não, porque eu sou muito racional. Não é. A gente tem um número que eu acho ótimo de trazer aqui, que é 95% do teu trabalho cerebral é no nível da inconsciência, é no nível do cérebro límbico e do seu cérebro reptiliano. Então tem 95% das coisas que acontecem na sua cabeça, você não está racionalizando, só 5%. Isso é super importante, né? A gente esquece o viés emocional que a gente tem em tudo que a gente faz. É legal a gente parar com esse papo de racional, porque todo mundo é muito emocional, né? As pessoas têm uma percepção de que demonstrar emoção é uma coisa ruim e que tem emoções ruins, né? O que são emoções ruins, emoções boas? As emoções, na verdade, são neutras? O que é isso? Vamos entender que as nossas emoções de base são as 5 do divertidamente. Raiva, alegria, tristeza, nojo e medo, né? As emoções, elas por conceito não são boas nem ruins. Por quê? Porque dentro da nossa sobrevivência elas têm uma função. Você sente nojo de uma coisa porque aquilo pode te fazer mal, pode fazer você morrer, você ficar doente. Você tem medo de alguma coisa para o seu corpo ficar alerta e encarar aquilo, né, ou fugir, enfim, a mesma coisa, a raiva. Então, as emoções, elas têm uma questão ali para a gente sobreviver. O que acontece é que tem emoções que não são confortáveis de sentir, ainda mais na sociedade que a gente está. Então, se você tiver uma crise de raiva no ambiente de trabalho, as pessoas vão ficar meio chocadas, né? O que acontece no mundo são estímulos neutros. A minha história emocional, os meus padrões emocionais é que dão um tom para aquilo ser bom ou ruim. Isso é muito difícil entender porque a gente se coloca como modelo, como média para o mundo, como régua para o mundo. Então, o tom de voz que eu estou acostumada a ouvir é a minha régua. Se você fala acima, você está gritando. Mas baseado no meu background cultural, exato. Quem falou que eu sou régua para o mundo, né? Não posso levar a minha bagagem emocional para os lugares achando que esse é o ponto de referência, quando na verdade não é, né? Cada um traz consigo o seu background. Eu acho que isso é muito da empatia, né? A gente entender que não é todo mundo que está no mesmo lugar que eu, que veio do mesmo lugar que eu e que pensa da mesma maneira que eu. Se o seu cérebro, os 95% inconscientes animais que estão rolando aí, ele achar que você está em perigo, alguém gritou com você, alguém não sei o que, né, e tal, o seu cérebro animal vai falar, opa, deixa eu tomar a frente aqui. Porque essa pessoa vai ter que lutar ou vai ter que fugir. Tá muito perigosa essa situação. Então, o sequestro emocional é quando o teu cérebro animal fala, eu que mando aqui e acabou. E cérebro animal, ele não tem diálogo, ele não vai dialogar, ele não vai conversar, ele vai ir pra ação, que vai ser luta ou fuga. Né? Então é quando a gente dá aqueles chilicões, assim, que depois você fala, meu Deus, você não de onde consegue... saiu isso, né? De onde saiu essa raiva, você não consegue nem lembrar o que você falou. Um sequestro emocional é quando você está tomado, principalmente por raiva e medo, né? Que são as emoções de alta intensidade. Só que é por um tempinho, por 6, 10 segundos no máximo. Depois a racionalidade vai tomando o controle de novo. Só que em 10 segundos, em 6 segundos, dá para fazer um estrago, né? Grande, né? Então existem ferramentas, existem técnicas para a gente
gerenciar isso, principalmente para quem tem crises de raiva. E uma outra coisa também de dado que eu queria trazer é, numa crise de raiva ou quando você passa por uma situação de medo, a gente só consegue ficar nesse processo durante 90 segundos. Seu processo corporal, sabe? Do coração disparar, a respiração ficar... Né? Quando a gente... Depois disso, quem está criando a situação é você por conta do que você está pensando ou de você ficar lembrando. Da história que você está fazendo. Que você está contando para você. Então isso também é importante, porque às vezes você se deixa levar pelos teus pensamentos e prolonga uma coisa que só duraria 90 segundos. Esse lado biológico de se entender como animal mesmo, né? Como ser humano que tem esse lado inconsciente animal, é muito interessante, porque às vezes a gente, por já ter esse tabu do emocional ser incompreensível e ser só sentimento, a gente fala, nossa, é totalmente subjetivo, mas tem esse lado que é animal nosso, né? Que até o posicionamento do cérebro, onde estão as coisas, o quão o nosso instinto reativo está perto da nossa coluna, porque já é o que vai dar... Já vai bloquear ali. Corpo. Então, tudo isso é muito legal de entender. Ter essa autocompreensão é o que vai mudar a sua maneira de Sim. se frustrar com o outro ou não. Eu gosto de falar que o nosso corpo, ele é dedo duro. Ele sempre vai dedurar a emoção antes dela estar aflorada. Então, se a gente aprender a desenvolver, aprender técnicas, se a gente aprender a ouvir esses sinais físicos, a gente consegue premeditar uma reação aí diferente e tal. Então, e a gente conhece os gatilhos, né, Júlia? Tem gente que fala assim, não, porque quando meu marido dá aquela respiradinha, ai, já sei que ele vai... Cara, então se você já sabe, você já percebe Evita, ali, né? Ai, quando o meu gestor faz tal coisa, que quando ele chega e não cumprimenta ninguém... A gente percebe as pistas emocionais que as pessoas dão e a gente tem que começar a perceber a nossa, né? Eu acho que isso também tem tudo a ver com o tema da nossa semana, no geral, que é essa autorresponsabilidade, né? Se você sabe as suas pistas, você sabe os seus gatilhos e até os sintomas do que aquilo te traz, como é que você, antes de explodir no outro, pode se curar ali, pode processar aquilo internamente antes de ir para fora, mudando o ambiente. Como você falou, às vezes leva 4 segundos, é um grito, é uma explosão. Sim. Você fala, putz, perdi a chance de ser autorresponsável aqui nesse ambiente de novo. Então, acho que isso é bem legal e tá conectado aí com o nosso tema da semana. E, não sei se vocês já viram, a gente tem um e-book que fala um pouco sobre empatia, toca um pouco nesse lance da inteligência emocional. Vocês podem baixar de graça aí no nosso link da bio. E, em breve também, vamos ter um curso aí dando um pouco mais de técnicas, trazendo um pouco mais à luz toda essa parte do cérebro e como as coisas funcionam aqui dentro. Então, fiquem ligados. O Mídia Amor faz parte aí dos meus processos emocionais positivos. Agradeço muito a oportunidade, adorei estar aqui com vocês.